Chamando Dona Tamires. Câmbio, câmbio. Olá! Tudo Legal. bem? Tudo Gente, ótimo, tudo que ótimo. alegria esse convite maravilhoso! Portugal, E que bom. Brasil, muito feliz. Ó, a Juju tá aí, ó. Bom dia, Juju. A minha namorada veio dar um oi pra gente já cedo Bom também. dia, bom dia. Saiba que esse homem teve um papel fundamental na minha vida com constelação familiar, tá, Ju? Que legal, Fez que legal. enxergar muita coisa, muita coisa, muita coisa. E que bacana, né? Porque a gente começou a conversar e eu achei, eu achei de bom tom te perguntar algumas coisas e achei legal para ter uma ideia até. Perguntei para outras pessoas também aí de Portugal. Eu tenho um primo que mora aí. Aham, E aí foi bacana, porque eu perguntei a mesma coisa para todo mundo, né? E aí eu aham, senti assim, poxa, a Tamires vai estar junto nessa, então. Que joia, que exato. joia, que joia. Fiquei muito Então, feliz. Fiquei muito que bom. feliz. Acho que você poderia se apresentar, por gentileza. Posso sim. Bom, eu sou a Tamires, responsável pelo canal Expansão Mente e Alma, né? E o canal, bom, moro em Portugal, especificamente no Porto, né? Eu e meu marido. E o canal Expansão Mente e Alma, né? Que é o meu projeto hoje. E aí eu vou entrar o porquê que eu cheguei até o Léo, né? Quando eu terminar essa introdução minha, mas o canal Expansão Mente e Alma veio para ajudar mulheres, né, a transformar o seu maior medo na sua maior coragem, né? Veio para trazer voz, né? Para essa mulher trazer voz, entender o papel dela no mundo. E esse projeto nasceu depois de muitas descobertas e de muitas transformações que aconteceram na minha vida, né? Essa Tamires hoje aqui com o Léo conversando, talvez uns 3, 4 anos atrás, não seria possível. Então ela realmente começou a procurar o espaço dela no mundo, né? O propósito dela aqui e saiu de todo um ciclo de vitimização, de que nada acontece na minha vida, para eu tô aqui para te ajudar e eu sei o que você estava passando. Então o Bacana. canal veio com esse propósito, né, de que é possível a gente assumir a nossa vida e ter empoderamento do que a gente veio fazer aqui, de ter voz, né, que é muito importante. E aí eu decidi então levar isso para as mulheres, né, para contar o meu papel em relação a esse canal. E já que eu vim com esse propósito de trazer empoderamento, confiança para as mulheres, eu precisava entender dentro de mim, primeiro, a posição masculina, ou seja, a posição masculina na minha vida, né? O papel masculino na minha vida. Bom, como você já sabe, não tive a presença do meu pai na minha vida, tive um pouco contato em relação à presença masculina na minha vida, então eu entendia que a constelação familiar poderia me trazer uma expansão maior em relação a esse processo. O masculino, né, na minha vida, já que eu não tinha, não pude ter, né, infelizmente. E aí, até mesmo para entender todo o meu casamento, né, saber me posicionar melhor e sabendo que decidindo fazer a constelação familiar por esse motivo, para que eu também consiga levar melhor para as mulheres o meu posicionamento, a minha experiência em relação ao sexo masculino na minha vida. E aí veio uma busca contínua para entender melhor sobre constelação familiar, para entender todo o contexto e como nós somos seres humanos e nós temos aquelas barreiras, né, que nos impede
de abrir realmente a mente e tudo, eu tinha um pouco de resistência pelo fato de fazer à distância, né? Então eu falava, nossa, como que eu vou trazer esse momento meu, né, principalmente voltado para a presença masculina na minha vida, como você sabe, que é o trabalho que a gente vem fazendo, mas a pessoa do outro lado, né? Porque até então eu não tinha decidido ainda, não tinha conhecido o seu trabalho, e aí foi quando eu cheguei no seu trabalho. E aí eu quebrei a barreira da distância, né? Apesar de já estudar física quântica, de entender que não existe distância, a gente tem Isso. aqueles pensamentos, sabe, né? Aquelas crençazinhas, né? E aí eu quebrei essas crenças, quebrei essa barreira para fazer a constelação familiar com você. E posso te falar? Eu achei que tinha tanta coisa curada, mas eu me surpreendi. Sim. É incrível, né? É É incrível. incrível o processo que foi feito. Eu tava com. Na verdade, eu percebi que eu tinha meio um tampa-olho em relação à figura masculina na minha vida. E aí, com a constelação, com você, eu percebi que, na verdade, tinha muita coisa ainda para ser resolvida, muita coisa para ser acolhida, muita coisa Sim. para ser entendida. E aí E foi sabe, quando. o principal disso é você estar aberta, né? É você Exato, aceitar. Você falar exato. assim, cara, eu preciso, né? E Uhum, talvez em alguns momentos a gente acha que está curado até pela questão que a vida acaba fluindo de alguma forma, até comigo mesmo, né? Às vezes eu falo, poxa, constelei tanto esse assunto e tal, e de repente vai lá e tem uma coisa com o pai ou com a mãe que tem que ver, que tem que depurar, que tem que olhar, exato, aceitar, acolher, né? É isso mesmo. exato. Exato. E o fato de eu decidir levar o meu autoconhecimento, a minha expansão de consciência para outras mulheres, transformar o medo em coragem, como eu havia dito para você, faz com que eu cada vez mais venha acessando e entendendo o papel das pessoas na minha vida, e aí principalmente a questão do sexo masculino, né? Porque eu tinha alguma coisinha dizendo que precisava, que não estava tudo certo, sabe? E Aham. aí alguma voz acaba dizendo tá tudo bem, mas tem uma vozinha dizendo não, tem alguma coisa aí ainda que você precisa entender melhor, né? Aham. Eu quero colocar aqui, Tamires, eu quero fixar aqui o nosso nome. Deixa eu te achar aqui. Aí, Acha aí. né? Legal. Só para a gente, para as pessoas, né, que estão aqui, para que não nos Legal. conhecem, né? Sim, sim. É. Bem lembrado. Então, só E para a gente falar um pouquinho para esse pessoal que está chegando, né? uhum, E aqui no canal, eu sou o Leonardo Manfroy, esse é a Tamires Barbosa, e nós estamos num gratidão. bate-papo sobre constelação familiar, sobre a experiência que ela teve também. E se você tiver Uhum. alguma pergunta e quiser fazer a pergunta, pode usar esse ponto de interrogação que tem aí no final, ou pode fazer mesmo nos comentários, tá bom? Legal. Tamires, eu esqueci de te fazer uma pergunta só que a gente costuma fazer no canal, porque depois essa nós vamos veicular isso aqui, tá? Vai estar lá Uhum. fixado no canal. Então tá Legal. tudo bem para você que a gente tenha lá, né, no canal o nosso bate-papo, tá tudo certo? Super! Então tá bom. Vou compartilhar também. Então tá ótimo. Então tá, mas continue, por favor. Você estava falando dessa experiência, né? A gente estava aqui Sim, trocando a ideia de que mesmo trabalhando, às vezes a gente não enxerga o quanto ainda tem que trabalhar, né? exato. É, eu lembro bem nesse processo de familiar, né, de entender a presença masculina na minha vida, me baseando um pouco nos relacionamentos que eu tive, né, ao longo, eu tenho Sim. 33 anos,
E durante esses 33 anos, né, quando eu comecei a ter Sim. relacionamentos sérios, eu tive muitos desgastes, né? Foram relacionamentos difíceis, Léo, muito difíceis. E eu não entendia. é, Na verdade, eu sempre tive o gatilho de que se não estava dando certo, eu pulava fora. Mas antes Sim. desse não estar dando certo, pulava fora, eu permitia que me machucassem, permitiam enfim, machucar no sentido psicológico, né? Você não Claro, tem claro. voz para falar Isso. não, você não tem E o a gente, empoderamento. mas a gente entende muito, e eu vou tocar um pouco nesse assunto para que quem está nos ouvindo também entenda um pouco, né? Que todos os acontecimentos que a gente tem, então, dentro dos relacionamentos, vão nos remeter a quem a gente precisa olhar, Exato. né? Então, assim, quando a gente olha dentro de uma relação o sofrimento que a gente passou, Uhum, né? Ah, ele me machucava, ou eu me machucava com tal coisa, uhum, e, e eu vejo isso, eu preciso ver ainda mais, uhum, porque eu tenho que, como se eu tivesse que agradecer, perdão, uhum, é como se eu tivesse que agradecer essa pessoa que está ali, né, uhum, me judiando, uhum. porque eu tenho que falar assim, cara, o que você está fazendo é para que eu veja tal coisa, né? Exato, Então, exato, isso é muito importante. E dentro das constelações, muita gente não percebe, né? exato, Mas é onde a gente vai descobrir, né? Vai tirar o exato. pano de cima para olhar, né? E como mulher, né, toda essa questão desse processo meu em relação a trazer empoderamento, voz, coragem, eu vou ser honesta que antes de todo esse processo de expansão de consciência, de chegar até a constelação familiar, eu entendia que era o que eu merecia. Eu entendia que Olha tá só. tudo bem dessa forma, né? Ah, Sim. já que eu não tive a presença do meu pai, uma presença masculina Aham. de cuidar de mim, tá tudo bem essa presença masculina cuidar de mim dessa forma. E não é Sim. assim, né? Não, Não. não, não é esse contexto que a gente É. dá quando a gente não faz a nossa auto a descoberta, né? As nossas curas Olha internas. só. A Maria, a Maria está a perguntar: por que todo esse bloqueio? Eu não peguei o início. Você foi criada sem o pai, é isso? Ou estou Isso. enganado? Então, Maria, a gente está falando da constelação familiar e a Tamires, ela queria buscar o masculino, porque ela não entendia por que o masculino machucava tanto e o que estava acontecendo. E como ela não entende por não ter sido criada com o pai, isso acabou, Assim, isso acabou se desenrolando dessa forma, né? exato. Então, E pois não, pode continuar. principalmente para poder ter voz, né? Empoderamento e dizer para outras mulheres: tem alguma coisa de errado. Bora Sim, lá. Nós não é, nascemos para isso, né? sim, Tem alguma coisa errada, e toda essa busca e essa cura veio exatamente com esse propósito mesmo de levar para as mulheres o empoderamento, a voz, o uhum, não aceito, não quero desta sim, forma. Eu acho que é sim. importante, né, Léo? Bem importante, o não é muito importante, mas o não, ele vem para você se proteger no momento. O não é um remédio, porque o Uhum, remédio não cura, uhum, certo? Remédio certo, não cura. Então, assim, você está lá com uma alergia, você vai tomar um antialérgico, mas você não vai se curar, tá? exato. Ele só Uhum. vai te salvar naquele momento. Então, Momento. o não é para te salvar, mas Uhum, ele não vai te curar. Então, quando uhum, você fala, não, eu não aceito você que me trate desse jeito, uhum. nesse momento você fala não para se salvar, mas você precisa se recolher e falar assim: peraí, por que que esse cara chegou para mim agora? Ah, mas eu falei não para ele, tá tudo É a bem. presença Não, masculina. Exato. não está tudo bem. Ele chegou aí
e ele está te mostrando algo, né? Então, esse mostrar algo agora precisa fazer o seguinte, bom, se eu estou atraindo homens assim, né? Uhum. As mulheres diriam, na sua maioria, alguns homens só diriam isso, mas hoje está assim. Mas o que que vai acontecer? Eu digo não. Uhum. E aí, quem ele está representando? Porque as pessoas são espelhos na vida da gente. Uhum. Então, Exato. você teve aí um namorado de repente, um marido, alguém que veio para sua vida e ele está representando alguém. Por Está isso eu costumo. refletindo algo que precisa ser mostrado. Isso, É um reflexo. é um reflexo, mas eu gosto de falar representação porque Uhum. quem representa são atores. E o ator nunca é a pessoa, ele é apenas um representante. Então, alguém entrou na vida e ele está ali fazendo o papel do pai, por exemplo. Digamos que a mulher está lá e ela arrumou um namorado e o namorado cuida dela e faz tudo para ela, faz tudo. E aí, quando ela olha, ela fala assim: Cara, eu não quero um namorado assim. O meu pai é Uhum. assim. Eu quero um namorado que seja um namorado. É. E aí, essa é a pergunta que deve vir nessa hora, de falar assim: bom, se ele está representando meu pai, o que eu preciso olhar para o meu pai? E aí eu Uhum. vou olhar para o meu pai porque, às vezes, o pai foi excluído por algum Uhum. motivo, né? Ou eu excluí o meu pai dentro de mim, Uhum. e, e tudo, para todas as mulheres aí, né? Tem alguns homens também que estão aí assistindo, tudo está dentro de nós. Tudo. Porque o sentimento está dentro. Então Uhum. eu não vou ter que ir lá perante o meu pai. E tem muita gente que pergunta: Poxa, o meu pai já faleceu, como que eu faço? Né? Uhum. Fala, cara, você não precisa fazer nada de diferente porque é dentro de você que está o problema, não é fora. Ah, mas você não conhece meu pai. O O processo é o mesmo, né? meu pai é um grosso, meu pai bebe, meu pai tal. Uhum. Eu vou falar, tudo bem, deixa ele ser quem ele é, porque se ele precisar de cura, ele vai ter que buscar cura. Uhum. Então agora você olha para você e fala, o que eu sinto da onde eu vim? E Uhum. eu adoro uma metáfora que fala o seguinte: imagina, não sei se eu falei essa para você, imagina que você é um rio, você é um riacho, Uhum. né? E você sendo esse rio, você se revolta contra a fonte da onde ele veio. Quer Uhum. dizer, se não fosse aquela fonte, você Uhum. não seria um riacho. Então, se o riacho for lá e destruir a fonte, ele se acaba. Uhum. Ele se acaba. Então, os pais estão dentro de nós. Nós somos os pais. E quando nós nos revoltamos, nós deixamos de ser quem nós somos de verdade. Exato. E aí, se eu não aceito o meu pai, que é a fonte de onde eu vim, ou a minha mãe, eu Uhum. não me aceito. Exato. É muito fácil, é muito simples, mas não é fácil, né? Por É. isso, por isso que a constelação, as terapias, né? Elas Uhum. nos auxiliam a chegar onde a gente precisa. Sim. Sim. E eu lembro que, recordando aí um pouco do nosso processo, né, da nossa, do trabalho que eu venho fazendo junto com você em relação à constelação familiar, é, quando nós começamos a conversar, as coisas que você começou a me trazer em relação a ele, né, ao meu pai, a posição dele também, de que talvez não te procurou porque ele tinha vergonha, de que talvez ele não se sentia pertencente ao momento que vocês estavam vivendo, se sentia com vergonha, abandonado, Sim, e era uma percepção que eu não tinha. E que você maneiro. trouxe isso, e aí a minha mente
falou, nossa, era algo que eu não pensava. Eu só pensava que ele não quis saber de mim, que ele me pôs no mundo Claro, e sumiu. Enfim, claro. todas outras essas historinhas que a gente conta, Uhum. né, É, pra através gente mesmo. da nossa mente. E aí, o papel, trazer ele e colocar ele no papel, na posição de pai na minha vida, Sim. foi algo assim que é transformador, Que bom. transformador, transformador. É, isso é importante, porque o ser humano, eu falo o seguinte, né? Ele não é tão complicado, mas a gente adora complicar, sabe? Mas que a gente Nossa, adora complicar. e É como? incrível. Eu estava estudando esses dias e numa analogia bem bacana Uhum. do Bruce Lipton, um cara que eu gosto muito, o Bruce. Sigo Nós ele. ficamos amigos, já ficamos amigos, ele ainda não sabe, mas a gente é bem amigo. É, E eu sou e- amiga do Monte também, que eles também não sabem. é, pois é. Monte. Não, o Bruce eu acho que até sabe que eu gosto dele, porque já mandei e-mail para ele, tudo. Ele respondeu algumas vezes, mas a gente Ah, legal. não está próximo ainda. Uhum. Mas assim, dentro do mundo animal, dentro do mundo menor, né, Uhum. ele usa uma analogia bem interessante, porque ele fala assim que das bactérias se formam colônias, das colônias se formam seres, né? Então, Uhum. e o ser humano, ele forma a humanidade, né? Não Sim. tem humanidade se não tiver uma união, tá? Uhum. Mas é incrível porque cada célula faz um trabalho. E as células juntas, elas fazem um trabalho incrível. Uhum. Só que nenhuma célula reclama do trabalho que faz. Uhum. Nenhuma célula fala assim: ah, eu queria fazer isso. Eu não quero fazer isso aqui. Isso aqui é muito simples, só ficar levando, sei lá, alimento para o sangue. Eu não quero, eu quero fazer uma transformação, eu quero, sei lá. Mas a Uhum. gente faz. Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem um problema, porque a gente olha o outro e reclama do outro, fala, cara, por que que você nisso? Por que que você não faz aquilo? Por que que você? Uhum. E, e quando eu trago isso, né, dentro do nosso sistema familiar, nós somos uma união. Uhum. Então, cada um tem o seu papel. Agora, se o meu pai ele resolveu fazer o que ele fez e, sei lá, fez cagada ou não fez, ou foi um cara espetacular ou não foi, o que ele tinha que fazer, ele fez, né? Que eu tô aqui. Uhum. Agora, se ele está fazendo e tomando atitudes, eu não posso apontar o dedo para ele, Uhum. entende? E Entendo. aí eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer agora. E eu Uhum. preciso fazer algo, porque a minha vida urge, corre. Uhum. Então agora eu simplesmente agradeço aqui a possibilidade, só que a gente não faz, e daí pra gente, como a gente não faz e fica no sofá o dia inteiro, a gente reclama de quem? Reclama do pai, reclama da mãe, reclama do fulano, reclama de Que me sei. pôs no mundo. Por que que não reclama dele mesmo? Fala assim, eu sou um preguiçoso, eu não É, faço nada, eu não tomo exato, atitude, exato, exato, né? Então, eu acho muito exatamente. interessante olhar assim, porque eu sei que todo mundo que está ouvindo a gente aí se olha um pouco nisso. Eu me olho um pouco nisso. Eu me olho às vezes no sofá e falo, cara, levanta do sofá e vai fazer um negócio, vai escrever um livro e vai não sei o quê, né? Então eu sei que cada um de nós aí, que nós somos todos iguais, né? Uhum. Somos assim mesmo. E então a gente precisa, na verdade, olhar para si, como eu falei no início, né? Tirar a Uhum. máscara, ou fica com a máscara, mas você sabe quem você é, Exato. sabe o que você quer. Ó, a Ju Uhum. perguntou aí, falou, né, que é difícil não julgar nossos pais, né? Olha, Ju, eu diria assim que realmente, depois que a gente começa a entender, fica mais fácil Fácil. não julgar, né? Fica mais fácil Exato. não julgar. Porque enquanto a Fácil. gente não sabe, a gente não enxerga, a gente fica julgando.
A hora que a gente tem conhecimento, a gente julga e dá aquela parada, fala, pera, Opa! deixa. Opa! E É. nesse exercício, né? Nesse Uhum. exercício, daqui a pouco a gente já não julga tanto, daqui a pouco a Exato. gente julga menos, daqui a pouco, né? É Uhum. mais ou menos assim que a gente tem que ir fazendo, né? E pensando no meu, o que a constelação trouxe para mim, a visão, enfim, todo o conhecimento e Sim, cura, né? Porque depois a gente sim, pode falar um pouquinho aí, porque realmente isso. houve. Eu passei a também a ser grata por ele ter me colocado, sabe? Eu passei Querido. de. Eu lembro que eu colocava ele nas minhas orações, porque eu entendia que estava tudo bem, estava resolvido, mas em nenhum Sim, momento eu falava gratidão por ter me dado a vida, gratidão por estar aqui. E era sempre a minha sim, mãe, porque a minha mãe, como você sabe, se tornou a heroína da minha vida, né? Então, sim. eu vinha sempre, sempre que eu fazia, né? Agora fazia as minhas Aham, orações, não vinha aquela coisa do sentimento de gratidão, sabe? Então, gratidão, sim, Pai, por você ter me dado a vida e tal. E depois que eu fiz a constelação com você, depois que a gente teve aí uma sessão, o mais incrível que ainda, delícia, meu né? Deus, Que eu passei delícia. a falar gratidão, gratidão por ter me dado a vida. Sim, Eu não tive a sua presença na minha vida. Eu sim. entendo, perdoo, mas todo aquele processo que a gente veio Sabe, que eu sabe venho que fazendo, me caiu uma ficha agora aqui. Posso te falar? pode. Pode. Sabe a tua heroína? Ah, Um dia ela encontrou um cara para ter filhos. Sabe que foi o você vai teu fazer eu pai. chorar? Para, para com essa live. Ô, Rubem, ó, Até fala pra eu ele me não emocionei, fazer até eu eu me chorar. emocionei. Até eu me emocionei porque isso me veio agora só, Não faz né? eu chorar, por favor. Não, não posso. Mas chorar de Sim, alegria, tá? alegria, De alegria. enxergar realmente diferente hoje. Sim, Então, só finalizando, eu passei, nas minhas orações, eu passei realmente a olhar com carinho, né? E antes, eu também não tinha nem a imagem, né? Porque, como eu te falei, realmente, eu não tive realmente o contato com ele, então até uma imagem passou a ter, sabe? Não era só aquele pensar, é de criar mesmo, colocar ele no lugar dele, né? Como meu sim. pai, como a pessoa que me trouxe ao mundo, né? E trazer essa Tamires hoje que eu sou também agradecendo a Que ele. legal, Tânia. Que legal. É com muita força, né? Porque quando a gente redescobre o nosso pai, a nossa mãe, na verdade, a gente está trazendo uma descoberta sobre nós mesmos, Uhum, né? Então, isso vai dar muita força para você, e você vai ver que a força masculina, ela é diferente, né? Ela é uhum, mais, ela é mais fera, assim, ela é mais de ir adiante, né? Então aham. tem mulher aí que vai falar às vezes, não, mas a força feminina também é muito forte. É forte. Mas as Só que a duas juntas, masculina, elas são diferentes, elas são é. diferentes. E as mulheres Uhum, empoderadas, porque eu falo, né, que as nossas mães e avós lá, elas deram uma erradinha no sentido de empoderar muito as filhas mulheres e não uhum, empoderar os meninos, né? sim. Mas o empoderamento que elas nos davam, que elas davam para as meninas, era Uhum, masculino. É a força masculina, sabe? uhum, De falar assim, não dependa. Então, trabalhe, faça, né? uhum, E, e o feminino não é isso. O feminino, imagina, a mulher engravida, ela precisa de ajuda. Então, dependa, né? Você precisa depender, né? Você precisa saber o momento, né? Ter uhum. esse balanço da força masculina e da força feminina. E Então, Yang, isso, né? yin yang, e tudo é assim, né?
tudo é Uhum. dual, né? Nós moramos num planeta de dualidades, né? Sim, Eu, sim. eu gosto de entrar assim nessas doideiras mentais, assim, de falar Isso. que a gente Eu mora adoro. nesse país, a gente mora nesse planeta, Uhum. e o jeito de chegar nesse planeta como ser humano, não cometer, né? Cometer daí não, mas como ser humano é através da mulher. Então eu falo, o portal desse planeta é a mulher. Exato. E aí a gente precisa da dualidade, do claro e escuro, né? Uhum. Porque senão nada é bonito. O Uhum. belo não existe se não existir a variedade de cores, né? A variedade de notas. Um precisa do outro, homem e mulher, né? A gente precisa, e é isso mesmo, né? Equilíbrio, né? A Kate está falando, né? O equilíbrio. E assim, eu respeito muito, né, as pessoas que têm opções sexuais e tudo isso, não é esse o caso. Mas não tem jeito de Sim, ter claro. filhos se não tiver o masculino e o feminino, né? Uhum. Então a continuidade da nossa vida é olhar para o masculino e olhar para o feminino, como uma Uhum. energia. A gente nem precisa Sim. trazer o sexo, mas como uma energia de você tomar o masculino, né, e falar assim, vem aqui que faz parte de mim, e tomar o Uhum. feminino também. Sim. Você vê que até o cérebro, né? Até o cérebro, ele é um pouco, é o esquerdo e o direito, mas olha que interessante, né? A gente costuma dizer que a mulher consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, e o homem uma só, né? Uma São, por são vez. dizeres, são dizeres Uhum. interessantes. E o cérebro também, né? Porque se você pegar o cérebro direito, que ele é o, o de, como é que é? O do lúdico, né? Uhum. Pensa assim, quando o cérebro direito olha para uma floresta, ele vê uma floresta. Uhum. Quando o cérebro esquerdo olha para uma floresta, ele vê uma árvore. Ele vê uma. Claro, ele vê a floresta, mas ele vai falar: olha aquela árvore. Porque ele é Bom. focado. Ele é focado, Uhum. é. Então, tipo assim, é uma analogia, né? Sim, É uma analogia. A Ju sim. falou que ela não consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, uma de cada vez. Ela que acha, ela que acha. É, Ela resolveu tudo na cabeça dela e depois ela vai fazendo uma por vez, mas já tá tudo certo, já tá né? tudo certo, já tudo ali planilhado. É isso aí. Exato. É, esse equilíbrio em relação a esse processo que nós iniciamos, eu percebi até mesmo a minha forma dentro de casa mesmo, né? Em relação ao Sim. meu relacionamento marido e esposa. Aham. E eu confesso que está até mais leve, sabe? É, entendendo todo esse contexto em relação à posição masculina na minha vida, que é como a gente veio aí abordando, eu Sim. percebo que realmente trouxe. Eu sinto que eu consigo me comunicar melhor, sabe? Eu tô percebendo que eu tô conseguindo me expressar melhor. Coisa que eu fazendo aí uma autoanálise, eu não conseguia muito, né? Eu sempre fui muito calada nos meus relacionamentos. Eu tinha, sabe, não ter, né? Antes dessa Tamires, de toda essa transformação, de realmente não ter voz, né? Um Sim. pouco, sabe? Sim. Um pouco que eu falo, nem um pouco e nem muito, na verdade. Então, isso dentro do meu relacionamento eu tinha muito pouco. E aí agora eu sinto que eu estou conseguindo saber me colocar mais, me expressar mais, entender a posição dele também. Então, quando a gente decide fazer algo, né? A minha decisão em relação à constelação familiar foi exatamente para isso, para entender o meu posicionamento no meu casamento, na minha relação homem e mulher, esposa e marido, para que eu consiga, então,
fazer um relacionamento mais saudável, um casamento mais saudável, para que a gente tenha aí uma, uma visão juntos, né? E não só eu com Sim, todos os meus, antes de todo esse conhecimento, com todas aquelas limitações e medos, sim, e que eu não vou mentir que o medo do abandono era uma coisa que eu tinha e muito, né? Hoje já não, hoje eu já vejo com outro olhar. Então, foi assim, está sendo, na verdade, aham, claro. extraordinário, assim. Que bom ter esse feedback teu, né? Eu fico bem feliz porque eu não costumo ir atrás das pessoas, né? Falar, daí, como é que tá? Melhorou, não melhorou, É né? porque você já está 100% seguro do seu trabalho, simples assim. E assim, e cada um tem o seu tempo, né? Cada um Uhum. tem o seu tempo e eu devo te dizer que você fez a tarefa de casa, né? Porque as pessoas em Estou geral, fazendo. né? E a gente faz todo dia, né? Em Exato. geral, as pessoas assim demoram, né? Então, tem gente que eu atendo e assim, eu até fiz um pacote promocional aí, né? Para que as Uhum. pessoas façam o atendimento e tenham também um acompanhamento. Uhum. Porque, em geral, a gente precisa, né, de falar, olha, como que é isso? E como que eu faço aquilo? Ah, eu tomei uma atitude tal, e isso deu tal resposta, como que eu faço e tal, né? Uhum. Então, é bacana ver quando vai para frente, toma decisão, já resolve, né? Uhum. Exato. E, e não fica com aquele arrependimento da vida passada, sabe? De falar assim, ai, mas parece que antes, dentro daquele, dentro daquele lugar mais seguro, né? A pessoa estava ali num Uhum. lugar mais seguro e parece que sair dali a pessoa fica com medo e daí quer ficar voltando toda hora, né? Uhum. Entende? E Exato. não, avançar é muito melhor, né? Mudar é Sim, muito melhor, muito sim. melhor. A, a, desde que eu comecei todo esse processo de expansão da consciência, né? Expansão, a busca pelo conhecimento, a busca pelo autoconhecimento, Sim, eu trago aí situações até de que eu lembro de não pertencimento, né? olha só. E não pertencimento, e não é só não pertencimento dentro da família, o não Sim, pertencimento em outras áreas da minha vida, né? excluída, sente excluída. Exato. E Aham. aí, esse não pertencimento fazia o tempo todo, Léo, que eu ficasse agradando todos e a todo momento para que essa pessoa me olhasse e falasse: ai, legal, a Tamires é uma pessoa legal. Eu vivia em Sim, aprovações o tempo todo por não me sim, sentir pertencente àquele lugar, àquela sim, família, aquele clube, aqueles amigos, aquele trabalho, enfim. E aí, quando eu comecei essa busca pela expansão essa busca de conhecer a Tamires, de entender todos esses medos, enfim, todos esses bloqueios que eu tinha, agora sabe quando você se torna leve? Eu não sei te que explicar, mas bacana. você passa a ver a vida com mais gratidão, com mais leveza. Você começa a entender o papel de cada um na sua vida, e aí você passa a agradecer também cada um. Sim, E aí, nesse período, entrou a constelação familiar à distância, que eu tive todos os efeitos possíveis. Inclusive, eu te sim, falei, né, que eu fiquei uns é 3 dias verdade. assim. é, É, Eu te mandei mensagem, né? Eu você te mandei mandou, você mandou. mensagem. E Mandei. você sabe que, até vamos falar um pouquinho disso, né? Porque é o nosso tema, né? De a cura à distância é possível, né? Exato. Mas aí a gente fala de tudo, Vamos entra falar em tudo. no finalzinho, pelo menos, né? Não, eu acho que isso vai, eu acho que tudo que a gente falou só corrobora, né, com isso. Mas Uhum, na verdade, essa é como a gente falou no começo, né? Como está uhum, dentro de nós, o que eu falo para você, o que a gente olhou foi uma informação, foi uma informação, né? E uhum, aí, quando a gente olha essa informação com conhecimento, traz um conhecimento, porque eu poderia ter trazido outro conhecimento, né? A uhum, gente poderia ter falado,
das cartas do tarô, a gente poderia ter falado, né, de como que o Sol influencia e o Sol é o Uhum. masculino e quem que é o Sim. feminino, né? E tal. A gente poderia ter trazido dessa forma. Uhum. E mostraria só dentro de uma analogia, né, dentro de uma metáfora. Exato. Mas o que você transformou foi dentro de você. Uhum. Então, é por isso que não há distância. Uhum. É por isso que não há distância. E a nossa conexão durante a constelação, né, durante todas as constelações, ela existe independente de distância. Independente. Você quer ver uma outra Ai, analogia, uma outra metáfora linda que eu acho? Essa é minha, hein? Essa é eu que inventei. É o tá. seguinte: o universo é um bolo. Eu adoro bolo, né? É um Uhum. bolo. E aí, se o universo é um bolo, e esse bolo foi feito com farinha, tá? Quem sabe fazer brownie, né? Principalmente brownie eu gosto. Quem sabe fazer brownie, né? Que é Uhum. chocolate, não vai fermento. Vai farinha, vai açúcar e tal. Todos os ingredientes foram misturados e eles estão ali. E Uhum. quando a gente tira um pedaço desse brownie, nesse pedaço a gente consegue perceber que contém tudo que existe dentro do brownie. Então, só no Uhum. pedaço existe farinha, existe chocolate, ovos, açúcar, tá tudo ali no Uhum. pedaço. E o universo é a mesma coisa. O Uhum. universo, nós somos o pedaço do universo. Então, o universo contém tudo que ele contém, mas dentro desse pedaço eu contenho tudo que contém. Então, nós, distantes ou perto, nós estamos fazendo parte da mesma coisa. Sim. Então, isso é uma coisa que não há distância, não há tempo, não há nada, porque a gente é junto. Uma única E onda. isso sai um pouco dessa pira de falar, pô, isso é um negócio meio louco e tal, que esse negócio, né, que todo mundo quer mais ciência do que isso. Uhum. Pronto, pronto, a gente é a mesma coisa da mesma coisa, e daí agora? Né? Somos Então é todos assim, um. É. por isso eu escrevo, né, nos meus textos está lá, somos um só. Então, olha Exato. só, a Karine está perguntando como fazer a constelação à distância. Manda mensagem pro Léo. Entre em contato, Karine. Não é difícil, a gente faz por vídeo, tá? É incrível. E tá aí. Hoje a Tamires está falando da experiência dela e a constelação dela foi à distância, né? Foi Foi bacana. Calma, que foi a distância. Portugal, Brasil. Tem mais uma Então, ligação forte aí. é assim, foi como não existe a distância, mas se você quiser entender, foi assim, é um país e o outro, né? Um mar ali e teve todos os efeitos, todo o processo, né, que aconteceu, e a gente fez uma sessão, o pós da nossa primeira sessão, para mim, foi muito forte, muito Verdade, forte. né? E você sabe que isso acontece muito com as pessoas que estão bem conectadas ao que elas querem mudar. Porque quando a Uhum. pessoa não está conectada com o que ela quer mudar, ela vê a constelação e ela põe uma barreira. Daí ela fala: Ah, não, eu não vou fazer isso. é difícil, Eu né? não vou baixar minha guarda para aceitar um cara, tá lá, né? O cara que fez isso ou aquilo. Então, quando você pega aquilo, cara, você fica doente, porque você entende dentro de você. Você entende dentro de você. Então, é bem isso aí, bem interessante. Uhum. E tem que. Let it go, sabe? Let it go. Total. Frozen. Let it go. Dorme, toma água. Não, foram Que... 3 dias, 3 dias. Mas não é que era uma sensação Sim, ruim, não era. sim, Era uma sim. sensação de muita paz, muita Sim, tranquilidade. Sabe quando você quer ficar na sua companhia, assim? Quer sim. entender Quieto. você, o seu momento? Então É, foram 3 dias
Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu tava vindo, né, o meu canal, Expansão Sim. Mente e Alma, uma loucura, e faz isso, e Uhum. vamos lá, e faz acontecer. E aí eu fiz a constelação com você, e aí eu falei, sabe aquele, calma, mulher, desacelera, Aham. vamos olhar para É, dentro, vamos é entender isso, ali. E aí isso foi aí. esse processo. Mas aí foram 3 dias, assim, bem bons, assim, no sentido de paz mesmo. E aí depois tô eu aqui, pronta para a Bacana. próxima. É E isso aí, é fazendo, isso. e o mais importante, fazendo o trabalho de casa. Tem que fazer, tem que fazer. E quando a gente faz esse trabalhinho de casa, a gente percebe que as coisas mudam. Agora, você sabe que o corpo, às vezes, quando a gente relaxa, porque assim, às vezes a gente vem numa vida com uma tensão, né? E quando a Uhum, gente descobre, faz assim, pode ter febre, pode ter diarreia, uhum, porque é tão profundo, sabe? uhum. Olha só, a Agnes aqui, ela falou exatamente a sensação que tive, uma calma que parecia, a princípio, até um vazio, porque tira do lugar do turbilhão. Legal, é isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente percebe que não há culpa, né? Isso é a coisa mais gostosa, não há culpa, né? E a gente fica melhor. E aí, pensando aí no assunto, né, que a gente trouxe aí essa live, permita-se, né? É possível, sim, a gente. Não tem mais o que provar que não existe distância, que nós somos uma única energia, uma única onda. A física quântica está aí para trazer essas informações. Somos Sim. partículas, eu costumo dizer que nós somos partículas do todo, ou ele está conectado com nós o tempo todo. É, E permita-se, né? é, Poxa, eu sinto que irá me fazer melhor, eu sinto que irá trazer algum benefício na minha vida. Faça, permita-se, abra a mente, sabe? Procure ouvir o seu coração, porque às vezes no dia a dia, na loucura, a gente deixa de ouvir um pouco o que a gente está sentindo, o que precisa ser curado, e vai passando dias e dias. Então, assim, permita-se. Permita-se, porque não existe distância para a gente curar algo dentro da gente, para a gente buscar expandir a nossa mente, se tornar cada vez mais conseguir enxergar melhor o nosso propósito aqui e principalmente a função de cada um na nossa vida, né? Esse reflexo que é o que você falou, esse personagem. é. Então, para para gente deixar uma reflexão assim, eu gosto de cutucar um pouco as pessoas, sabe? De Uhum, falar assim, você quer ver como ser egoísta não é tão ruim? Quer ver? Se você estiver dentro de um avião, e assim é a nossa vida, uhum, você precisa, caso dê uma pane, colocar o seu oxigênio primeiro. Porque senão você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Você vai querer ajudar os outros e vai morrer, né? uhum, Então, na vida, olhe para você. uhum. Olhe para você. É, Claro que você não vai deixar de olhar para o outro, mas busca se curar para você poder ajudar ainda mais as pessoas. é. E outra, quando você pensar realmente em querer ajudar alguém, primeiras pessoas que você deve ajudar são as pessoas que estão dentro da sua casa. Porque não Uhum. adianta você querer fazer terapia para querer ajudar terceiro, se vocês aí não têm uma boa relação com o marido, não olha Exato. os filhos, não Uhum. consegue perceber namorado. Então, primeiro olha os pais, olha a família, olha para você, olha a família, para você poder seguir para o mundo, né, mais feliz, mais forte, E você tá? falou tudo agora, né? Porque foi exatamente o que eu refleti e decidi fazer, né? Eu falei, poxa, eu quero trazer empoderamento, eu quero trazer voz para as mulheres, eu quero transformar o medo na coragem, Uhum. mas como que tá aqui, né? Como Exato. que eu vou passar isso
se primeiro eu não fiz para mim? Então, Sim, é esse o meu trabalho contínuo, sabe? É isso bacana. que eu busco. Exatamente, você Legal, falou exatamente isso. É que bom. exatamente isso. Então, meu nosso tempo está acabando, Ai, que infelizmente, pena, ficaria mais umas 2 horas aqui batendo papo né? com É você. verdade. Mas vamos combinando outro dia a gente combina, né? Vamos Vamos, repetir a dose, tá bom? Eu vamos, quero vamos. agradecer ao canal Mente Quântica, quero dizer que a live fica gravada no canal, aqui no IGTV. O canal também tem uma rádio que você pode buscar e de repente você pode ouvir a rádio se você não puder assistir os vídeos. É, estamos também no YouTube e eu, quintas-feiras e aos domingos, eu estou por aqui. Hoje não vamos ter live à noite, então por isso que a gente acabou trazendo para de manhã. Tamires, Bacana. muito obrigado, tá bom? Você foi uma querida em dizer a tua experiência, Obrigada, tá? obrigada. Gratidão pela oportunidade, gratidão de você, enfim, o convite. Ah, Quero também convidar mulheres que queiram também entender essa minha trajetória, toda essa transformação. isso. Segue lá o canal, tem muita coisa bacana por vir também. Estamos aqui para servir, né? Estamos aqui no mundo Isso para aí. servir. Muito bem. Então, muito feliz. Conte comigo. Temos ainda trabalho aí pela frente com constelação familiar. Mulherada que quer entender mais, manda mensagem para o Léo. É isso aí, Quem muito obrigado. querendo entender também um pouco o meu propósito e meu trabalho, Isso. também mandem O para nosso, mim. o nosso canal está aqui embaixo, aqui vocês podem olhar aí e nos Aí, tá seguir, tirar dúvida, bater papo. manda lá. Se tiver alguma dúvida relacionada à constelação, sobre o Léo, me manda que vai ser só coisa boa. Bacana. Beijo no coração de todos. Tchau, Tami. Valeu, muito Gratidão, obrigado. Gratidão, gratidão. querido. Tchau, tchau.